Olá, deixa eu terminar aqui o comentário pro Vitor, né? Tá no vídeo Qual é a Real Magia? Esse vídeo foi o ó, para não dizer outra coisa, que olha, pipocou. Qual a real magia do amor? O Vitor comentou, eu vou terminar o comentário dele. Ele colocou que são justamente os homens que foram prejudicados, principalmente. Ele vem falando nesse comentário sobre a criação e existência do movimento, estilo do MGTOW. Então ele colocou que são justamente os homens que foram prejudicados, principalmente pelas legislações feministas, que criaram e pregam o estilo de vida MGTOW e RED, e que representam boa parte dos que realmente aderem a esses movimentos. No mais, ele iniciou argumentando não saber da minha interpretação pessoal e da interpretação de terceiros, justamente porque ele viu que ao longo do vídeo, vários pontos que eu levantei no vídeo eram justamente os pontos levantados pelo pessoal do MGTOW. Porém, cabe a quem consome o conteúdo do movimento ter senso crítico para analisar, interpretar e construir a própria verdade. Vitor, parabéns, sabe? Eu queria ter dado os parabéns no outro vídeo também, né, que eu estava te respondendo. Parabéns pela sua sensatez, parabéns pela sua inteligência, parabéns pela sua atitude, porque é justamente isso. A gente não pode engolir tudo que o outro... Eu já falei isso em outros vídeos. Te convido, Vitor, gostaria muito até de te conhecer. Te convido a você assistir meus vídeos, que você vai ver o que eu estou falando para trás ali. Eu não defendo mulheres, não sou feminista, mas também não defendo homens. Não sou aquela que vai falar assim, cara, você pode meter porrada que eu defendo você. Não. Fez errado, tem que pagar pelo erro, né? Seja homem ou mulher, independente de sexo. Mas assim, a sua sensatez foi assim, brilhante. Por isso que eu quis gravar um vídeo falando e lendo o seu comentário. A gente não pode engolir tudo, e de ninguém, não é de mim só não. Eu tô com a verdade. Não. Essa verdade é a minha. É com base na minha. A minha verdade é com base na minha vivência, na minha experiência. E cada um tem a sua. Então, cada um dessas pessoas que fazem parte desses movimentos, seja eles feministas, seja ele MGTOW, RED, Blue, o que quiser, qualquer um, não engula o conteúdo que foi jogado em cima de você como a verdade legítima. Aí você fala comigo assim, o cara citou até números, falou lá, porcentagens, quantidade e tal, o cara é fera. Pô, eu posso virar aqui para você aqui agora e falar um monte de número. E eu vou ser fera por isso? Não necessariamente. Eu posso falar que eu tirei do censo, do IBGE, de pesquisa. E aí? A minha verdade não é a verdade verdadeira. Você tem que ir lá checar. Teve um vídeo uma vez, eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um vídeo uma vez, um amigo, hoje ele virou meu amiguinho, até no meu zap. A gente conversa até no zap. Ele se tornou amigo, tá certo? Ele é MGTOW. Mas no princípio ele não era assim, não. Me malhava. Nossa, ele dava contra tudo. Todos os meus vídeos ele vinha contra. Hoje não, hoje já tá mais coisa. E ele falou, me citou um canal aí de um MGTOW pra mim, me mandou o link, me mandou tudo pra mim assistir, que o cara citava lei, citava não sei o que, citava. Eu fui ver. Aí quando eu assisti,
cara estava falando nos dias de hoje do Código Civil anterior, sem a reforma de 2002, que mudou tudo. E o cara falava sobre casamento, os regimes de casamento, entendeu? E mudou tudo. E o cara lá brigando porque o homem era prejudicado naquele artigo X. Olha só. E o artigo X que ele estava citando era do código anterior, que já não estava valendo mais. Não tinha validade nenhuma no atual código. Aí eu até comentei, fiz o vídeo. Mas assim, tá vendo? Ele citou. E aí ele citou esse artigo, por quê? Porque provavelmente o caso dele foi julgado na época em que tinha validade aquele artigo. Então, o artigo foi aplicado no caso dele. Mas seria aplicado no caso de hoje? Não. Vocês entenderam? Então, assim, o Vitor, Vitor, eu só tenho que te elogiar. Porque você falou certinho como que a gente tem que fazer. A gente pode assistir todos. A gente pode assistir todo mundo. A gente pode assistir canais de Red Pill, canais iguais os meus, canais de coaches que tem, né, nessas áreas, canais de MGTOW, canal de tudo, de feminista, de tudo. Mas a gente tem que ter bom senso para a gente poder fazer a triagem, para a gente ver o que a gente pode aproveitar daquilo ali. Porque a gente não pode esquecer jamais que toda razão ela vem de uma emoção. Então ali o que impulsiona o cara ir para lá e ele falar com tanta veemência, com tanta firmeza sobre aquela questão que ele quer, aquele ponto de vista que ele quer defender, é porque ele teve vivência daquilo, ele teve uma emoção, um sofrimento em cima daquilo, e aí ele tem como ele rebater. É a verdade? Não, é a verdade dele. Assim como eu falar de amor é a minha vivência. Então, é a minha verdade. Eu acredito no amor. Dá para entender? Então, assim, Vitor, muito obrigada mais uma vez. Top, o seu comentário foi top. Vou terminar lendo o seu comentário, esse finalzinho aqui, porque esse finalzinho que você colocou é essencial em todas as leituras que a gente fizer. Pode ser leitura de texto, pode ser assistindo um vídeo, pode ver uma mensagem, até uma mensagem de WhatsApp. A gente tem que prestar atenção e analisar o que está por trás daquilo, o que levou a pessoa a falar aquilo, a colocar aquilo daquela forma. E se aquilo é verdade, principalmente ver se aquilo que a pessoa está colocando se enquadra perfeitamente na minha vida. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos imaginar que Joãozinho e Bastião. O Joãozinho teve um casamento lá em 1960, na década de 60. E o Joãozinho separou na década de 80. E quando Joãozinho separou da Mariazinha, o regime que ele casou lá na década de 60 era o regime, só para vocês entenderem, era o regime de comunhão universal de bens. E o Joãozinho tinha recebido uma herança do Sebastião, que era o pai dele, de muitas fazendas. Então, quando separou, dividiu tudo meio a meio entre ele e a Mariazinha. Então, o Joãozinho teve essa experiência, né? Vamos guardar. Aí, vamos aqui pro Sebastião. Sebastião, ele casou, olha bem, ele casou no ano de 2003.
E agora ele está se separando. E quando ele casou no regime parcial de bens. Aí o Sebastião, quando foi para frente do juiz, porque tinha filhos, né? O juiz falou assim, ó, Sebastião, você vai dar pensão para os seus filhos que são pequenininhos, né? Que depende de você. Você tem que manter o padrão dele, então o padrão que você e a... Vamos dar o nome para ela aqui. Aqui é a Mariazinha, a Josefina, o Sebastião. O padrão que você e a Josefina davam para os filhos tem que ser mantido, porque os filhos têm culpa de se separarem, não. Vocês estão se separando, Josefina e Sebastião, mas vocês não estão se separando dos filhos. Então, você vai dar pensão para os filhos e aquilo que você recebeu de herança do seu Paulo, aquilo do seu Paulo que você recebeu, aquilo é herança? Não. A Josefina não tem direito a nada. Tá? Então, aí é seu. Agora, aquela casa que vocês compraram, que vocês construíram, aqueles carros que você comprou, aquela moto que você comprou, os móveis, isso tudo vai dividir meio a meio entre você e Josefina. Aí vai para a rede social assistir. Os dois estão magoados, estão tristes, estão sofrendo, estão na emoção, né? Estão com raiva, porque estão se sentindo lesados, né? E vamos piorar a situação? As duas, Mariazinha e Josefina, traíram o Joãozinho e o Sebastião. Não. Então eles estão se sentindo assim, né? Ui, querendo matar as duas. Vai pra internet, no vídeo, vai achar o vídeo lá, o cara metendo pau que a mulher é interesseira, que ela só casou, que ela levou tudo que era dele, que ele construiu o império dele. Aí os dois vão engolir aquela história. É o vídeo certo dos dois? Não. Então vamos analisar quem está falando, qual época que ele separou. Se a mulher levou tudo, provavelmente ele se separou na época que o Joãozinho separou, porque a lei era de um jeito. Hoje a lei é de outro. Né? Então, percebeu? Na época do Joãozinho tinha que dar pensão para a mulher. Na época agora do Sebastião, depende do caso. Eu tenho minha página de direito, raquelberno.advogada, ADV. Se vocês jogarem aí, vocês vão ver páginas que eu tenho tanto no Instagram como eu tenho no Facebook. Eu explico isso, tá? Da pensão de alimentos e a pensão compensatória. É diferente. Não vou entrar no mérito agora, não. Mas percebe que a gente tem que ter esse senso crítico para a gente saber o que impulsionou quem está ali falando para vocês. Como é que foi a separação dele? Como é que foi o caso dele? Como é que foi qual foi a emoção que levou ele a agir dessa forma? Né? Porque a razão é a consequência. Né? Pegou? Então, vamos lá, não vamos esquecer disso, não. Pode assistir todos, pode sim, deve, a gente deve. Né? Mas antes de sair engolindo como se fosse a verdade, pesquisa. Vai lá buscar a fonte daquilo. Seja crítico com aquilo que você está ouvindo e faça as adaptações, adequações à sua realidade. Não compre, não assuma a verdade do outro como a sua verdade. Construa a sua própria verdade. Te garanto que você vai ser muito mais feliz. Ok? Beijo. Tchau. E Vitor, muito obrigada. Espero ter mais comentários assim como os seus. Nossa, fiquei muito feliz. Beijo.